Quem achou, diga amém. Vamos ler então? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeu, mas não são, mas mentem. Assim farei para que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, queridos? Podeis assentar, amados, na paz do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, senhores e senhoras, servos de Deus, nós temos uma palavra para ministrar em cima da carta escrita à igreja em Filadélfia. Nós vamos pregar um pouquinho sobre isso, porque o Espírito Santo nos deu a direção. Em primeiro lugar, meus amados, João, que foi o discípulo amado de Jesus Cristo, ele não morreu de morte de mártire, mas ele morreu de morte natural, de velhice, porque ele tinha que contemplar o Apocalipse. E ele escreve a carta às igrejas daquela época, instituídas, montadas pelos discípulos. E uma das igrejas que nos mexe muito com a gente é a igreja de Filadélfia. Ele escrevendo essa carta dirigida por Deus, Deus ditando esta carta ao nosso querido irmão apóstolo João, ele declara ao anjo da igreja, e o anjo da igreja se refere ao pastor da igreja. Quem é o anjo da igreja? Quem representa a igreja na terra é sempre o pastor. E ele escreve aquilo que Deus está mandando ele dizer àquela igreja. Deus, em todas as cartas, ele se apresenta de alguma forma. E o que me chama a atenção, o que me leva a ficar muito inspirado nesta igreja, é a apresentação de Deus a esta igreja. Deus chega se apresentando no versículo 1 a esta igreja com seus atributos, dizendo à igreja de Filadélfia que ele é santo e ele é verdadeiro. Então são dois atributos de Deus. Deus é santo, que é um atributo, e Deus é verdadeiro, nele não há mentiras. Ele se apresenta, ou seja, eu sou santo, tudo que eu falo é verdadeiro, eu não volto atrás na minha palavra, na vida do ser humano. E ele chega e diz assim: eu tenho a chave de Davi, isso é espiritual, eu tenho uma chave de Davi, ou seja, o que eu abro, ninguém pode fechar, e o que eu fecho, ninguém pode abrir. Ou seja, meus queridos, no mundo espiritual, Deus está dizendo que Ele tem a chave da tua vida. Você não está entendendo. No mundo espiritual,
Deus está dizendo que Ele tem a chave da tua vida. Agora, mesmo sem entender, diga isso para o teu irmão: Deus tem a chave da tua vida. Se você não está entendendo, entenda. A última palavra na tua vida não depende de um médico. A última palavra na tua vida não depende de um juiz da terra. A última palavra é de quem tem a chave da tua vida: Jesus Cristo. Você está entendendo o mistério? Deus está dizendo hoje para você que Ele tem a chave, Ele tem a decisão. Ele que dirige, Ele que fecha, Ele que abre a porta. E quando Ele decide abrir porta, ninguém fecha. Homem nenhum pode fechar a porta que Ele abriu na tua vida. Mas quando Ele decide também fechar a porta da salvação, a oportunidade que Ele está dando para muitas pessoas, e pessoas não aproveitam esta oportunidade também, ninguém consegue abrir, porque Ele tem a chave. Ele tendo a chave, meus irmãos, que abre e fecha a porta, Ele se apresenta a esta igreja como o dono da chave. Eu sou o dono da chave da tua vida, eu posso virar a tua vida, eu posso mudar a história da tua vida, eu posso mudar o rumo da tua vida, eu posso te dar uma nova história, porque eu tenho uma chave. Ou seja, a tua vida não está na mão de Satanás, a tua vida está na mão de Deus. Os teus sonhos, os teus projetos, tudo que você precisa está na mão daquele que vive e reina para todo sempre. Preste atenção que toda atenção é pouca. Deus está dizendo nesta noite para você, querido, que você precisa confiar nele. Esta igreja, amados, ela era conhecida naquela época como uma igreja que se estava instalada em Filadélfia. Filadélfia era um local de transição, uma estrada que dava acesso a vários lugares da Europa, vários lugares da Ásia. E Deus dizia a esta igreja: conheço as tuas obras. Deus começa a falar com esta igreja: eu conheço a obra desta igreja. E quando Deus fala que conhece a obra desta igreja, Deus sabia que esta igreja era uma igreja compromissada com o seu reino e com a sua justiça. Deus estava dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei que você é uma igreja que evangeliza, eu sei que você é uma igreja que ajuda o órfão e a viúva, eu sei que você é uma igreja que serve realmente a Deus, porque eu conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece as tuas obras. Eu quero que você me ajude a pregar nesta noite. Fale para o irmão que está perto de você: Deus conhece as tuas obras. E quando Deus fala isso, querido, preste atenção nesta noite. Deus conhece as obras boas e mais obras, viu? Deus sabe se você está fazendo obras boas para o reino de Deus, se estás caminhando no reino de Deus, ou se você não está fazendo nenhuma obra para Deus. Você sabe que nós vivemos, e Deus pregou muito isso, através de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo esteve na terra, Ele pregou através de Jesus Cristo que nós vivemos no reino da colheita. Cuidado com o que você planta, porque o que você planta, você vai colher na sua vida. Então, quem planta boas obras, vai colher o melhor de Deus na sua vida. Mas quem planta mais obras na sua vida, vai colher o pior na sua vida. No reino de Deus, funciona dessa forma. Você tem que entender que Deus, Ele olha para o teu coração, Deus, Ele olha para a tua alma, Deus, Ele olha para os teus sentimentos, e Deus te dá uma oportunidade de ser um plantador de boas obras, de fazer a diferença. Deus é interessante que quando Ele fala com essa igreja, Ele está dizendo: eu conheço as tuas obras, não julgando essa igreja, não dando uma palavra de juiz, vocês estão errados. Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras porque eu estou me agradando delas. E aí eu faço a pergunta nesta noite:
Será se Deus está se agradando das tuas obras? Será se Deus está se agradando do irmão e da irmã que está fazendo a obra dele? Porque existem várias maneiras de fazer a obra. Tem uns que fazem a obra pregando, glória a Deus. Tem outros que fazem a obra de Deus ajudando, sendo voluntários, glória a Deus por isso. E tem outros que fazem a obra de Deus intercedendo, também é uma obra. E tem outros que também não são bom pregador, não são pessoas que são voluntários, não são bons oradores, mas são providos de uma prosperidade que ajuda a obra de Deus, mantendo, investindo. Então, de alguma forma, querido, nós, na luz da Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós devemos fazer a obra do Senhor, porque Deus conhece as tuas obras. Eu quero que você faça uma autorreflexão, que como estão as tuas obras diante de Deus? Será se naquele grande dia, na volta de Jesus Cristo, ou quando você morrer, que ninguém é eterno, e você for se encontrar com Deus, será se você vai receber a coroa, o seu galardão, pelas boas obras que você fez para o reino de Deus, seja de alguma forma, seja de alguma maneira, porque a Bíblia diz, queridos, que nós devemos acumular tesouro no céu, aonde o ladrão não chega, e aonde a ferrugem também não chega. Então, amados, é muito importante você refletir na sua vida, é muito importante você fazer uma análise dentro do seu coração e dizer, peraí, eu estou fazendo boas obras para Deus, e eu digo para você, se você é um evangelista, evangelize. Se você é um pregador, pregue. Cadê os pregadores? Estão dentro da caverna escondido. Cadê os evangelistas? Estão dentro da caverna escondido. Se você é uma pessoa de intercessão, ore. Se você é uma pessoa provida de prosperidade, do material, invista na obra, invista no reino. Mas não se esconda, não fique no canto, porque Deus chamou você para fazer boas obras. Deus chamou você para ser idêntica a esta igreja, a igreja de Filadélfia. Deus diz, eu conheço as tuas obras, porque Deus conhece as tuas obras. E Deus, quando fala isso, Deus também diz, olha, mas diante de ti, eu pus uma porta aberta. Quando Deus estava falando do contexto dessa igreja, preste atenção, que Deus estava colocando uma porta aberta para esta igreja, é porque naquela época, os judeus daquela época, os judeus, a elite, aqueles homens que eram providos de uma condição maior e não tinham compromisso com Deus, eles perseguiam esta igreja, porque esta igreja, meus irmãos, era uma igreja humilde, era uma igreja pequena. Eu já vou chegar já lá. E eles perseguiam e eles fechavam os cultos desta igreja. Eles fechavam a porta da igreja de Filadélfia e eles diziam, hoje não vai ter culto, porque aqui o juiz já decretou que não vai ter culto e não vai ter culto. Aí Deus se apresenta dizendo assim, ainda que o homem queira fechar a porta, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Então, quando Deus estava falando isso a esta igreja, Deus estava dizendo, o homem não tem poder de fechar esta porta, porque eu já abri a porta. Então, quando Deus estava falando aqui, Deus estava dizendo, olha, a porta missionária está aberta desta igreja, a porta da pregação do evangelho está aberta desta igreja. Estão tentando amordaçar vocês, estão tentando calar vocês, estão tentando parar vocês, mas eu, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, já abri a porta. Mas Deus não falava só dessa porta espiritual, Deus falava que essa igreja era uma igreja missionária, porque era uma igreja que dava acesso a todas as cidades, e Deus estava dizendo também as portas de acessos
estão abertas para vocês pregar a minha palavra, pregar o evangelho. Eu quero dizer para você que hoje nós temos acesso para pregar a palavra de Deus. Existem lugares, se você não sabe, existem países que não podem ter culto, como nós fazemos aqui. E se você declarar que você é cristão, você é preso. Você começa a sofrer retaliações dentro da prisão, porque você declarou que serve a Deus. O povo não pode seguir a Deus, e nós temos uma liberdade de expressão. E existem pessoas que não estão aproveitando esta liberdade, porque eu estou vendo uma atualidade hoje de igreja, de evangelho, e eu não estou criticando pastores, quem sou eu para criticar pastores? Mas eu vejo também uma realidade de pastores, de pessoas que estão preocupados com outras coisas, mas não estão preocupados com o evangelho de Cristo. Não estão preocupados com a igreja, não estão preocupados de fazer missões, não estão preocupados de evangelizar. Pessoas deixaram de ser pastores para se tornar cabo eleitoral. Pessoas deixaram de ser homens e mulheres chamados de Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade humana. E aqui nós vemos uma igreja que, apesar da luta, que apesar da dificuldade, eles não negavam o nome de Jesus. Eles não negavam a essência de Deus na vida deles. Eles apanhavam, eles sofriam perseguição, eles eram criticados, eles eram apontados, mas eles mantinham a fé no evangelho. Tanto é que Deus, Ele fala na sua palavra, como guardastes a minha palavra no meu coração, e não negastes o meu nome, e não negastes o meu nome. Sabe o que é interessante? Eles guardavam a palavra de Deus. Eles eram perseguidos, irmãos, porque essa igreja era a escória. Eram pessoas humildes, eram pessoas sem condições, eram pessoas que quem olhava assim, quem é tu? Olha a tua roupa, olha o teu jeito, tu nem sabe falar o português direito, qual é a tua série, tu tem alguma faculdade, tu tem alguma posição. Eles não tinham uma posição tão elevada, mas eles tinham uma coisa, eles tinham um evangelho. E sabe o que eu aprendo na Bíblia? Quem tem o evangelho pode ter pouca força, mas tem muito poder. Porque Paulo declarou no livro de Romanos que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo, porque era poder de Deus. Então quem tem um evangelho tem poder. E se eu tenho o poder de Deus na minha vida, eu não posso desistir, eu não posso olhar para trás. Eu não posso me deixar levar por nada. E eles não se deixavam levar por nada. Apesar de ter pouca influência, apesar de ter pouco prestígio no meio da sociedade, apesar de ter poucas pessoas intelectuais dentro da igreja, pessoas que se destacavam, pessoas com condições financeiras elevadas, eles eram pessoas providas de poder de Deus na vida. Eles eram pessoas cheios do Espírito Santo. Eles eram pessoas que estavam chorando, mas não largavam a cruz, que estavam passando por dificuldade, mas não deixavam de fazer a obra, que estavam passando por luta, mas se permaneciam em pé na presença de Deus. E quantas vezes você como igreja, você como homem de Deus, como mulher de Deus, o primeiro vento que bate na tua porta, você larga a igreja. Você deixa Jesus de lado e Ele não fez nada para você. Você abandona o evangelho. Você abandona a tua salvação. Você abandona tudo que Deus fez na tua vida. Você esquece as portas que Deus abriu e tudo que você tem é de Deus. Você pode pensar, não é a minha força, mas quem te dá a força é Deus. Não é a minha capacidade, mas quem te dá a capacidade é Deus. Deus é o dono da sabedoria, Deus é o dono da inteligência, e se não fosse Ele, você não estava provido dessa inteligência.
Você não estava provido dessa sabedoria, e Ele está dizendo hoje para você: eu preciso que você seja igual a esta igreja. Eu preciso que você tenha pouca força assim, porque nós passamos por luta, nós gememos, nós choramos, nós passamos por dificuldade, nós somos perseguidos. Eu não conheço um crente fiel que não seja perseguido. Eu não conheço um crente fiel que por onde ele passa, as pessoas não apontem, as pessoas não tentam derrubá-lo, não tentam puxar o seu tapete, mas a Bíblia diz que nós seríamos odiados de todas as nações. A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos, mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Alabarassura candarábia. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você está sendo perseguido, se você está sendo criticado, se estão se levantando contra a tua vida, Deus está dizendo dentro da sua palavra: permaneça firme. Permaneça firme, porque uma coisa é certa, a mesma promessa que no versículo 9, Deus deixa e diz: olha, eu farei os da sinagoga de Satanás, que era a elite daquela época, era conhecido como a sinagoga de Satanás, que estão se levantando contra a minha igreja, que estão se levantando contra a menina dos olhos de Deus. Eu vou mostrar para eles que eu sou Deus na vida de vocês. Eles vão se prostrar diante de vocês, nos pés de vocês, e vão saber que eu amo vocês. E quem Jesus ama, meu irmão, Ele cuida, Ele protege, Ele guarda. Tem sinagoga de Satanás se levantando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, contra a tua família. Não temas, porque Jesus te ama. E se Ele te ama, Ele vai humilhar os teus inimigos e Ele vai te dar vitória nessa terra. Você acredita nisso? É a palavra de Deus que está dizendo isso para nós. E Ele diz: olha, você suportou o sofrimento, você suportou a provação, no versículo 10. Mas eu te livrarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Olhe só que palavra, tribulação. Que tribulação é essa, meu pastor? Que há de vir em todo mundo. É a grande tribulação. É aonde o anticristo vai se manifestar na terra. Então o que quer dizer isso? Que a igreja que é fiel, que a igreja que não nega o nome de Jesus, não vai passar pela grande tribulação, porque estará no céu com Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? A igreja que permanece firme, aquele que está com a casa na rocha, aquele que está com a vida em Jesus Cristo, não vai passar pela grande tribulação. Tem gente pregando e dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Os santos não, porque a Bíblia diz que vai acontecer o arrebatamento. E o arrebatamento da igreja, para quem não sabe, é a volta de Jesus. O arrebatamento da igreja, o arcanjo está com a trombeta no céu, esperando a ordem de Jesus Cristo, dizendo: toque a trombeta, e somente os escolhidos vão ouvir o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, você e eu seremos arrebatados aos céus, num corpo transformado e glorioso, o corrupto por incorruptível, transformado para a glória de Deus. Sabe, queridos, Deus estava prometendo a esta igreja: olha, vocês não vão passar por isso não. E no versículo 11, Ele deixa bem claro: venho sem demora. Diga para o irmão que está perto de você: Jesus está bem próximo de buscar a sua igreja. Diga para ele.
Tem pessoas que estão dormindo, né? Tem pessoas que não estão levando a sério a volta de Jesus. Mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora que muitos vão ficar. E você vai procurar talvez que Deus guarde você, a sua esposa, e você não vai encontrar. E você vai procurar o seu marido e você não vai encontrar. E você vai procurar sua mamãe e seu papai que tanto tempo orou por você para você se converter e você não vai encontrar. E você vai entrar dentro das igrejas e vai dizer: cadê o povo? O povo não estará mais aqui. O povo estará no céu adorando a Deus. Quem ficar na volta do Senhor vai viver uma grande tribulação. Vai viver um grande desespero na sua vida. Um grande desespero dentro da sua alma. E é por isso, queridos, que eu e você temos que entender que aquele que prometeu que viria buscar a sua igreja, ele vem buscar, ele não tardará. Jesus está à porta. E eu lhe provo, diante da Bíblia, que Mateus 24 já se cumpriu na terra. Não precisa se cumprir porque já se cumpriu. Guerras e rumores de guerra, pestes, doenças, falsos profetas, o que mais tem? Anticristo se levantando, tanta coisa acontecendo no mundo, e o povo está assustado, e está vindo cada vez mais doença, está vindo cada vez mais crise, fome, que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia diz que quando acontecer esses sinais, é que Cristo está próximo de buscar a sua igreja. Agora anote isso. Ele vem de duas formas. Eu quero que você grave isso, por favor. Ele vem de duas formas. Grave isso na sua cabeça. Ele vem como ladrão e ele vem como noivo. Diga: ladrão, noivo. De novo: ladrão e noivo. De que forma ele virá para você? De que forma ele virá para você? Se ele vem como ladrão, o ladrão não vem fazer coisa boa, correto? Você espera o ladrão entrar na sua casa? Ninguém sabe. Ninguém espera. Agora quem está vigiando, o ladrão não entra. Quem não está esperando o Senhor, ele virá como ladrão e ficará na volta do Senhor. Quem está esperando o Senhor, que é a noiva, ele virá como noivo para buscar sua noiva que está preparada, dizendo: Senhor, eu não desisti, eu não larguei a fé. Eu ainda estou com meus vestidos brancos te esperando para me encontrar contigo na glória. Você está entendendo? E quando ele diz dentro da Bíblia que ele virá como ladrão, ele está dizendo: ficarão dois no telhado, um subirá. O subirá é aquele que vai subir com o noivo. O que vai ficar é o que vai ficar porque veio como ladrão. Estarão dois numa cama, um vai subir e outro vai ficar. Estarão dois no campo, um vai subir e outro vai ficar. Mas a Bíblia fala da parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e levavam azeite consigo, mas 5 eram imprudentes, insensatas, e não levavam reserva de azeite, porque levar reserva de azeite é ter uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. O noivo veio, e as insensatas, as imprudentes, que não tinham uma vida de oração, que não tinham uma vida de busca com Deus, que não tinham uma vida de santificação, que não tinham uma vida de renúncia, ficaram na volta do Senhor. Mas aquelas 5 virgens prudentes, que estavam na oração, no jejum, na perseverança, no compromisso com Deus, ele a recebeu no reino de Deus. Qual das duas virgens você é? A prudente ou a insensata? Vai dar um conselho para o insensato.
Ele vai te ouvir? Não. O insensato, ele acha que ele está certo. O insensato, ele acha que o caminho dele está correto. A maneira que ele vive está correta. Agora o prudente, ele diz, espera aí, você está certo, eu tenho que mudar. Eu tenho que me converter. Eu tenho que me voltar para Deus. Porque Jesus Cristo está voltando. E sabe, queridos, tem pessoas que pensam, não, mas eu já ouço falar essa conversa, que Jesus vai voltar desde quando eu era menino, não é verdade? Desde quando eu era menino, não voltou ainda. Entenda, ele vai voltar. E para quem morre, ele voltou. Para quem desce a sepultura em Cristo Jesus, ele já voltou. Mas aqueles que estão vivos precisam estar preparados para a sua volta. Eu vou lhe contar uma experiência. Deus sabe que eu não estou mentindo, porque eu estou aqui no altar. Minha mãe morreu, meu pai morreu, e o meu avô viveu. Foi o único que viveu, com talvez 89 anos de idade. E deu uma doença no seu dedão, chamado gangrena. Para quem é diabetes, sabe que essa doença, meu irmão, só Jesus. Aí cortaram o quê? O dedão dele. Só que a doença invadiu a sua perna. E disseram, nós vamos ter que imputar a perna no seu avô. E eu ficava todos os dias no hospital. Meus irmãos quase não puderam ficar no hospital. E eu era o único que podia ficar. E eu ficava no hospital todos os dias com ele. E eu via o sofrimento e a dor daquele homem de Deus, daquele servo do Senhor, que me levou para a igreja quando eu era menino. E eu disse, eu queria falar para ele, vamos cortar a tua perna. E eu não tinha coragem. E eu cheguei, quando eu ia falar para ele, vamos cortar a tua perna. Ele disse, meu filho, essa noite Jesus veio aqui. Eu disse, o quê? Pensei até que ele estava caducando. Jesus veio aqui. Como, vô? Abri um véu. E ele chegou comigo e disse, eu vou te levar. Eu disse, não, né, vô? Você tem certeza? Sim, meu filho, logo eu vou ir. Mas nunca abandone Jesus. E eu ia falar, acabei não falando. E o médico chegou e disse, nós vamos fazer a cirurgia agora no teu avô. Eu não falei nada, que ia cortar a perna dele. E lá, meus irmãos, na mesa cirúrgica, meu avô não resistiu e ele faleceu. Chorei, fiquei triste, mas eu lembrei da visão dele, onde ele disse, Jesus apareceu para mim e disse que vinha me buscar. Você entende que o santo, que dedicou a sua vida toda para a obra de Deus, Deus dá esse privilégio. Deus mostra o dia e a hora que vem lhe buscar. E Deus não permitiu que cortasse a perna dele. Deus não permitiu o sofrimento dele. Porque Deus sabia que aquele homem tinha entregado toda a sua vida para a obra do Senhor, para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Sabe, amados, muitos estão brincando. Muitos estão deixando a questão da volta de Jesus de lado. Muitos estão vivendo a sua própria vida nessa terra. Eu estava conversando com um jovem, e eu conversando com ele, e ele é cristão esses dias, e eu estava falando da palavra de Deus com ele, e ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu prefiro viver em prostituição dentro da igreja. Eu prefiro viver em prostituição dentro da igreja do que casar e me separar. E eu olhei para ele e eu disse para ele, pois então você vai perder a sua salvação. Porque no céu não entra pecado. E eu lhe mostro na Bíblia, somente aqueles que lavaram as suas vestes, e vestes é vida, no sangue do Cordeiro,
A Bíblia diz que nenhum feiticeiro entrará no céu. A Bíblia diz que nenhum prostituto entrará no céu. A Bíblia diz que nenhum rebelde entrará no céu. Mas a Bíblia diz que aqueles que procuram a Deus, que deixaram o pecado para viver uma nova vida com Jesus Cristo, esses entrarão no reino de Deus. E ele me olhou com um olhão assim, ele disse, então eu estou equivocado. Eu digo, você está, porque se você quer morar no céu, você não deve viver no pecado, mas você deve viver em Cristo Jesus. Salmo 24 diz, quem habitará no seu lugar santo? Quem entrará pelas portas e comportas do céu? E Deus responde, aquele que é puro de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Deus está dizendo, eis, versículo 11, que venho sem demora, conservas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. O que é isso, pastor? Você sabia, meu irmão, que quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa uma nova caminhada com Jesus, você recebe uma coroa? Quem sabia disso? Sim. Então no mundo espiritual você tem uma coroa. E ele está dizendo para você, você precisa guardar esta coroa, você precisa conservar esta coroa, porque se te tomarem a coroa, você perde a tua salvação. E Satanás quer tomar a tua coroa, quer tomar a tua bênção, quer roubar a graça de Deus da tua vida, quer roubar a presença do Espírito Santo do teu coração. Mas ele está dizendo hoje na palavra dele para a tua vida, conserva essa tua coroa, cuida dela. Como é que eu posso cuidar da minha coroa? Vamos lá, querido. Tendo uma vida de comunhão com Deus. Diga para o irmão que está perto de você, tendo uma vida de comunhão com Deus. Diga para ele, obedecendo a palavra de Deus. Diga para ele, fazendo a vontade de Deus. Diga para ele, fazendo a obra de Deus. Você está entendendo que dentro da palavra, ele declara para você que você não pode deixar os inimigos ou as coisas que parecem na tua vida tirar e roubar a tua coroa. Aí ele promete essa igreja no versículo 12. Ele promete que ao vencedor, ele fará uma coluna no templo de Deus. Quando ele fala isso, irmão, sabe o que quer dizer isso? É que na igreja de Filadélfia, na cidade de Filadélfia, acontecia muito terremoto. E ela até já foi destruída por terremoto e tiveram que reconstruir ela. Então o povo tinha um trauma, porque o povo sabia que nenhuma casa, nenhum alicerce segurava com os terremotos, tudo era destruído. Aí Deus promete, em cima do sofrimento deles, diante de mim, no meu reino, vocês serão colunas na minha casa. Não haverá mais terremoto nenhum que vai destruir a vida de vocês. E ele promete 3 coisas importantes. Escreveu o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E promete também te dar um novo nome, para aqueles que não gostam do seu nome, que o Pai colocou aí na terra, né? Tem gente que não gosta do nome, né? Fala o sobrenome. Porque meu nome, nada contra, né? Severino, Magda. No céu você vai ter um novo nome. Que ele promete te dar um novo nome. Glória a Deus. Ele promete essa promessa. Mas ele diz mais, agora, eu estou prometendo isso a essa igreja, não só essa igreja, a toda a minha igreja na terra. Mas entenda uma coisa, quem tem ouvido, ouça o que eu estou falando. Por que ele fala isso? Porque tem gente que não ouve. Tem gente que não aceita. Tem gente que entra aqui e sai aqui. Mas quem tem ouvido,
Ouça o que o meu espírito está falando. Quem já teve sonhos da volta de Jesus aqui? Quem já teve? Você sabe o que é isso na tua vida? É um despertamento de Deus. Porque você é um escolhido. E Ele não quer que você se perca. E talvez você está aí até hoje sem entender. Mas o Senhor quer que você caminhe na presença dEle. Esteja firme na casa dEle. Porque Ele te ama. E Ele quer te levar para o céu. Sabe qual é a minha missão, irmãos? A minha missão é conduzir você para o céu. A minha missão é os irmãos que me seguem. É eu chegar lá no céu com Jesus. Olha aí, ó, Senhor. Está aqui, ó, o veterano, o Gesto está aqui, ó. Não desistiu, perseverou. Está aqui aquela irmã nova convertida. Não desistiu. Porque eu preguei, Senhor, para ele, que ele era precioso e que o Senhor estava voltando. E ele decidiu mudar de vida. E ele decidiu ter compromisso com o teu reino, ter compromisso com a tua palavra, ter compromisso com a tua obra. E o Senhor vai dizer: meu filho, você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Sabe, coisa maravilhosa. Você já parou para pensar como vai ser quando você se encontrar com Jesus? Eu sei que a fila vai ser grande, né? Imagina, a multidão, todo mundo querendo abraçar Jesus. Mas você já parou para pensar o que você vai dizer para Ele? Com lágrimas, com choro. E dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou. Todas as vezes que eu pensei em desistir, o Senhor esteve comigo. O Senhor foi meu pai e minha mãe quando eu não tinha ninguém por mim. O Senhor foi meu amigo de todas as horas, quando eu estava triste e chorando. Obrigado porque eu cheguei até aqui, porque Tu me deste força para não olhar para trás, para não desanimar. Enquanto muita gente desanimava, muita gente se perdia. Sabe, amados, eu fiquei assustado com um amigo meu. Preste atenção, deixa o celular de lado. Eu fiquei assustado com um amigo meu, pregador, pastor da palavra de Deus, um rapaz muito bonito. Ele era modelo no mundo, entregou a vida para Jesus. E era um rapaz muito perseguido, irmãos, na parte da prostituição. Mas ele se entregou numa santidade muito forte para Deus. E Deus usava muito aquele jovem, cura, milagre, paralítico andava, cego via, era uma coisa extraordinária. Ele tinha uma beleza muito bonita. Teve um dia, meus irmãos, que ele não se aguentou. E ele caiu. E na primeira queda que ele teve, ele foi para a mesa de um bar. Olha como Satanás é sagaz. E na mesa de um bar, que ele estava bebendo, passou um rapaz de moto e deu 2 tiros na cabeça dele. Um moço que lutou, mas que morreu desviado, porque não aguentou a prova. Não vale a pena você desistir. Não vale a pena você perder a sua salvação por uma cerveja, por um simples prazer que Satanás tem jogado diante de você. Mas vale a pena você estar com Jesus, porque você vai ter privilégios. E qual é o privilégio que você vai ter? Vamos lá, quem mora alugado aqui, levanta a mão. Não tenha vergonha não. Você mora alugado, né? Pois então, lá você vai ter casa própria, está na Bíblia. Você sabia disso? Não é minha casa e minha vida não, esses apartamentos fechados pequenininho não. Nada contra. A Bíblia diz que você vai ter mansão celestial. Você está entendendo? Se a sua rua ali é toda emburacada, cheia de barro, terrível, que só Jesus dá graça, lá no céu, você vai andar numa rua, diz a Bíblia, de ouro e de cristal. Olha o privilégio. Coisa linda de Deus.
Você tá entendendo que no céu nós vamos ter um rio da vida, e aonde nós vamos ter o templo do nosso Deus. E sabe que mais tremendo de tudo isso não é o material, mas é aqui dentro. Você nunca mais vai sofrer. Você nunca mais vai sentir mágoa, rancor, sentimento de derrota, sentimento de dor. A Bíblia diz: e Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Fale para o irmão que está do teu lado: você não vai chorar nunca mais lá no céu. Diga para o teu irmão: lá no céu você não vai nunca mais sentir tristeza. Fique em pé, por favor. Quero chamar a banda aqui no altar. Fecha teus olhos, por favor. Fecha teus olhos. Por favor, você pode fazer isso? Pode tirar o fundo. Se Jesus vier hoje e pedir para o arcanjo tocar a trombeta nesta noite, você está preparado? Você ouvirá o toque da trombeta? Agora eu quero pedir para você, porque esta palavra foi revelada por Deus. Se você sabe que você não está preparado, e você sabe que entende tudo que Deus falou, e sabe que precisa se preparar, e queres tomar uma posição no reino de Deus, eu quero convidar você a vir aqui na frente para eu orar por você. Porque Ele está te dando a oportunidade de tomar a posição. Deus, aleluia. Pode vir. Aleluia, Deus. Evangelho é entendimento. Isso é evangelho, eu entendi. Eu quero morar no céu. Aleluia. Aleluia, Deus. Pode vir. Eu quero me encontrar com o Senhor. Aleluia. Você sabe, meus irmãos, quando o crente ele está em depressão, ele não pode se matar. Porque se ele se matar, ele sabe que é suicídio. E como a gente entende, o suicida não entra no reino de Deus. E a gente quer morar no céu, né? Quando eu entrei em depressão na minha vida, um tempo atrás, logo após uma cirurgia que eu fiz, alguns sabem disso. Não fazia sentido a minha vida, e eu pensei: rapaz, eu não tenho mais sentido. Se eu me jogar do prédio e morrer, eu vou para o inferno. Então, Jesus, me leva logo. Qual é a nossa oração quando a gente está assim? Jesus, me leva logo. Não é verdade? E tira dessa terra, me arranca. Porque eu não quero perder a minha salvação. Mas aí Jesus falou comigo: meu filho, não é hora de eu te levar. Tu ainda tem muita coisa para fazer para mim. Mas eu vou te curar da tua depressão. Ele me curou da minha depressão. Porque eu quero que você me sirva. E quando chegar a tua hora, o teu momento, eu te levarei. Se hoje chegasse a tua hora, você estaria preparado para se encontrar com Jesus também? Se você não está, vem aqui na frente, porque eu sei que tem pessoas que estão aí e que se Jesus vier, você não subirá. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade, dizendo: meu filho, eu quero que você se encontre comigo. Você não quer deixar o pecado de estimação que você está guardando há tempo? Deus está dizendo: não, chegou a hora da renúncia. Chegou a hora de ter uma vida diferente diante do reino de Deus.
Chegou a hora de caminhar com Jesus. E eu chamo mais uma vez, aonde está você? Vem aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida agora. Pastor, estou com vergonha. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então tira a timidez. Pastor, o que eu faço? Você tem que dar o primeiro passo, dizer: Jesus, eu estou aqui, ó. Reconheço que eu não estava do jeito que o Senhor quer. E parabéns a todos os irmãos que vieram aqui na frente, que estão entendendo que a volta de Jesus é muito importante para a tua vida. Eu vou pedir para os irmãos que estão aqui, se puderem, dobre os seus joelhos. Dobre os seus joelhos. É para Jesus. Aleluia. A igreja, levante a mão para cá. Nós vamos orar por esses irmãos. Vamos orar por eles. Eu quero orar. Eu quero tocar minhas mãos na vida de cada um que veio aqui, para Deus te limpar e te fazer um novo homem e uma nova mulher. Amém? A igreja que está aí atrás, estenda a mão. Vamos orar por esses irmãos. Se Jesus vier hoje, você subirá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, em Tua presença. E queremos, Senhor, diante da palavra que pregamos, diante do evangelho que foi pregado nesta noite, eu quero orar, meu Deus, pela vida dos meus irmãos que vieram a este culto e que ouviram a Tua palavra, entenderam, Senhor, e sabem, Senhor, que eles precisam melhorar, porque nós somos falhos mesmo, mas eles querem morar no céu, eles querem se encontrar com o Senhor. E neste momento, Senhor, eu te peço que o Senhor mande um anjo. Vão segurando aí o louvor, não canta ainda não, só fazendo do fundo. Que o Senhor mande um anjo, Senhor, e o Senhor venha purificar as vestes deles. Eu coloco as minhas mãos, Senhor, na cabeça deles. E eu te peço, Espírito Santo, para que Tu venha fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu perdão desça sobre a vida deles. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o perdão de Deus desça sobre a vida de vocês. Que todo fardo pesado que vocês estão carregando, Deus arranque agora. Deus arranque o fardo pesado. Vocês se sintam leves para caminhar na presença de Jesus, diante dos santos dos santos, diante daquele que vive e reina para todo sempre. Oh, ricalabacharabacandarabarabachurabagai. Oh, Espírito de Deus. Se coloque em pé. Fique aqui. Agora que eu orei por você, coloque a mão no seu coração. Expire. Sinta a leveza de Deus na tua vida. Sinta que Deus purificou você. Deus limpou você. Oh Deus, eu vejo uma visão aqui. Eu estou vendo uma estrada longa. E eu estou vendo alguns espinhos nessa estrada. Eu estou vendo alguns pedregulhos nessa estrada. Mas eu estou vendo pessoas marchando, dizendo: eu não vou desistir. E Ele está dizendo assim: você não vai desistir não, porque eu estarei contigo. Eu sou o Senhor da tua vida. Eu sou o Senhor dos teus sentimentos. Eu sou o Senhor das tuas emoções. Eu sou o Senhor da tua casa, da tua família. Erabacaia, rabachura, baracandarabassou, decalabaia. Agora, eu quero fazer uma outra oração com todos aqui. Os que
estão preparados, porque vocês estão hoje agora. Eu quero que toda a igreja venha aqui na frente, por favor. Saia do teu lugar. Quero fazer uma outra oração. Pode vir, se aproxime. Lá no céu não vai ter divisão. Lá no céu a gente vai estar tudo um juntinho do irmão, tudo um pertinho. Venha. Venha. Até você, visitante, pode vir, não tenha vergonha não. Aqui você é de Deus. Você está na igreja, você é de Deus. Aleluia. Feche os olhos agora. Jesus, Ele está à porta. Ele vem buscar a sua igreja. Você já sabe disso. Mas eu quero que você sinta que, nesse exato momento, Jesus está voltando e buscando a sua igreja. Eu quero que você se sinta no reino de Deus realmente. Feche os olhos. Feche os olhos. Vamos louvar um louvor. Fique com os olhos fechados. Podem louvar. Fique com os olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Sinta que você está no reino de Deus. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais, além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Aleluia. Ali tudo Aleluia. é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Verdade, Senhor. Tristeza e dor, É verdade. nunca mais. Verei o grande rio da vida, Aleluia. claro como o cristal. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. E as nações andarão por sua luz. É verdade. E as portas jamais se fecharão. Amém, Senhor. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte e choro, Aleluia. tristeza e dor, Nunca mais. nunca mais, Nunca mais. nunca mais.
Lá no céu você não vai mais sofrer. Tenho favor. Você vai ver o Mestre. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Aleluia. Aleluia. Fala para Jesus, Jesus, eu quero te ver. Fala para ele. Fala para ele, Jesus, eu quero te encontrar. Fala, Jesus, eu quero te encontrar. Fala, Jesus, eu quero ouvir o toque da trombeta. Senhor, eu estou nesta noite na tua presença. E eu ouvi a tua palavra, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, para que a tua unção, para que o teu poder, para que a tua graça venha invadir meu coração, venha invadir a minha alma, venha invadir meus sentimentos. Arabai, arabassube, converse com ele, converse. Você sabia que ele está aqui? Eu sinto ele aqui nesta noite. Você está sentindo ele aqui? Há anjos do Senhor aqui. Há anjos celestiais de Deus aqui. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. E Ele está tocando na tua vida nesta noite. És adorado entre nós. Tu és adorado, Jesus. Tão desejado aqui. É verdade, Senhor. Mas nada se comparará, oh, a glória que há de vir. Oh, e eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado. Busca o Senhor. Ele vem me buscar. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Abra seu coração, abra seu coração. Você pode abrir o seu coração. Ele vem buscar você, ele vem, ele vem, ele vem. Em breve Jesus, vamos louvar. O céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá, mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Você vai ser arrebatado. Eu vou encontrar você no céu. Mas a igreja eu vou encontrar você no céu. Piscar de olhos acontecerá. A igreja. O Messias aguardado. Vamos adorar, vamos adorar. Ele vem me buscar. Yeshua, Yeshua, adore. O Messias aguardado, ele vem me buscar.
a confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Ele vai. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Yeshua, Aplauda Jesus. Yeshua, Aplauda Ele, o Messias. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Volte para o seu lugar. Deus abençoe sua vida. Aleluia. O que há de vir virá e não tardará. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Glória a Deus. Obrigado, banda. Deus abençoe. Persevere também no Senhor e na volta de Jesus Cristo. Queridos, nós queremos agradecer a Deus pela tua vida. Mais um domingo você está na presença de Deus. Deus abençoe sua vida, sua casa. E esse mês de setembro venha ser um mês